Agora eu vou falar sobre o caso do Rogério de Andrade, o filho dele, Gustavo de Andrade, e o que aconteceu. Problemão aí para os milicianos. Ele tinha sido preso em maio. Por que ele foi preso? Porque a Polícia Federal encontrou num celular dele mensagens de 2019, vamos lembrar. A Polícia Federal fez uma busca e apreensão em 2019. Não tinham conseguido acesso ao celular dele. Aí conseguiram acesso a mensagens que mostram que ele era quem chefiava todo o esquema de caça-níqueis ilegais. Inclusive eu falei aqui qual era a ligação dele com o Rony Lessa. O Rony Lessa primeiro fazia a segurança dele, depois o Rony Lessa, vizinho do Bolsonaro, levou numa tentativa de assassinato, num atentado contra ele, levou um tiro na perna, ele ficou manco, o Rony Lessa, ele não podia mais fazer a segurança do bicheiro, então ele começou a atuar na área administrativa da organização criminosa. Quem diz isso não sou eu, viu? É a Polícia Federal. Tá, aí Ministério Público e agora a Polícia Federal entrou no caso. Pra que não tá ruim pro Bolsonaro, não conseguiu aparelhar tudo. Tá, aí, o que o Cássio Nunes argumentou? E a defesa dobradinha, né? Isso tudo um dia depois do Bolsonaro fazer um favorzão pro Cássio Nunes. Aí o Cássio Nunes foi lá, uma mão lava a outra, né? O Cássio Nunes disse o seguinte, olha, ele tá preso agora em 2022 por um celular que foi apreendido em 2019. Então não tem mais motivo para ele continuar preso, porque se tinha algum crime sendo cometido lá em 2019, ele que responda em liberdade, até que ele seja julgado, condenado e tudo mais, porque não tem nenhuma evidência de que aqui em 2022 ele continua cometendo crime, de que ele continua coagindo testemunhas, de que ele continua tentando comprar policiais, delegados e tudo mais. Não tem indício disso. O último indício que vocês têm aí da polícia é de 3 anos atrás. Então solte esse rapaz. Decisão vergonhosa do Cássio Nunes. Quer dizer, o cara era bandido em 2019, a delegada foi presa com 1.800.000. Você acha que veio de onde esse dinheiro? Não veio do chefe da quadrilha, né? O outro delegado cometeu crime agora, em 2020 e 2021 também, de deixar que caça-níqueis fossem retirados da delegacia. Mas não, o chefe da quadrilha não tem nada com isso. O último crime que a gente tem aí dele é 2019. É esse argumento do Cássio Nunes. Lembre-se, isso foi um dia depois, 24 horas depois do Bolsonaro nomear para o STJ um desembargador que era o apadrinhado pelo Cássio Nunes. Então realmente, assim, uma coincidência enorme. Comenta aí você se é coincidência ou não. Vai, comenta aí, eu vou ler os comentários. O Bolsonaro fez um favorzão pro Cássio Nunes e o Cássio Nunes fez um favorzão para a milícia do Rio de Janeiro. Tá, aí, tava solto. Ele foi solto, o que ele fez? Primeira coisa que ele fez foi ele foi para um condomínio fechado. Nesse condomínio fechado também estava o filho dele, que tá foragido. Tá, o filho dele estava foragido. Aí, o que aconteceu? A Polícia Federal fez outra operação, mas olha, os caras não perdem tempo, hein? Não perde tempo. Foi solto, é? Calma. A Polícia Federal fez outra operação de busca e apreensão ontem, na quinta-feira. Nessa operação, acharam o quê? Acharam documentos que provam que ele continua pagando policiais e continua cometendo os mesmos crimes de 3 anos atrás, que o Cássio Nunes falou, não tem indícios de que ele continua cometendo o crime. Tem vários. Mas ele falou, não tem. Então, na busca e apreensão, a polícia achou. Olha, tem aqui notas de julho de 2022, que o cara estava preso e ele continuava comandando a organização criminosa, mesmo da cadeia. Aí a polícia ele continua sendo o chefe da organização criminosa, ele continua pagando policiais, delegados, tudo mais, pagando propina para todo mundo. Mais do que isso, a Polícia Federal descobriu que ele, numa maneira de tentar legalizar o dinheiro sujo dele, o que ele fez? Ele ia comprar uma empresa de apostas esportivas. Hoje tem um monte de empresa, acharam uma brecha na lei no Brasil, e aí tem um monte de empresa de aposta esportiva no Brasil. Um monte, você vê um monte de empresa aí, você vê qualquer jogo de futebol, você vê aí um monte de comercial, você vê a maioria dos influenciadores aí do Brasil fazendo propaganda de empresas de aposta esportiva. Ok, essa empresa é séria, sem problema algum. O problema é o seguinte, a empresa que ele queria comprar, segundo não sou eu não, a Polícia Federal, era uma empresa que já estava pronta, ele ia comprar a empresa com toda a equipe e tudo mais, que era para lavar dinheiro dos caça-níqueis ilegais. Por quê? Porque eu falei aqui várias vezes em alguns vídeos em que eu falava sobre a proposta do Bolsonaro de legalizar cassinos. Uma das maneiras mais fáceis do mundo de lavar dinheiro. Isso é amplamente utilizado no mundo inteiro. Eu vi isso com meus próprios olhos quando eu morava no ano passado em Mazatlán, no México. O pessoal lavando dinheiro em cassino. Eu vi com meus próprios olhos. Ia lá um cara traficante, ia lá no cassino, aí ele ia lá gastava $50 mil em uma noite. Por quê? Porque ele também era o dono do cassino. Então ele pegava o dinheiro do tráfico e gastava no cassino. Na hora que você vai declarar os ganhos do cassino, não dá pra saber quem gastou esse dinheiro.
Simplesmente entrou dinheiro no caixa, paga o imposto, virou dinheiro legalizado. Era assim, então qualquer pessoa cometa um crime, o cara abre um cassino, um bingo, uma coisa assim, ele consegue lavar dinheiro se ele quiser. Consegue. Tem gente que fala, não dá. Dá. Pois bem, aí ele ia fazer isso com sites de apostas esportivas. A Polícia Federal descobriu tudo. Ele continuava cometendo os crimes. E aí a Polícia Federal falou, ó, com base nisso, temos fatos novos, senhor Cássio Nunes. Então, pedimos a prisão dele. O juiz da primeira instância foi lá e pá, assinou, está preso. Foi preso, só que aí na hora de prendê-lo acharam que ele estava com o filho, que já estava foragido desde maio. Foi preso o filho também. Então, se o filho estava foragido e estava comandando os negócios, já não está mais. O pior, quem efetuou as prisões no começo foi a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Porque é o Ministério Público do Rio de Janeiro que está investigando isso tudo. Porém, agora a Polícia Federal entrou no caso. Eu pesquisei, eu não entendi porque a Polícia Federal entrou no caso dessa vez. Porque é o Ministério Público do Rio de Janeiro, não é o Ministério Público, não é a Procuradoria-Geral da República, a MPF, mas a Polícia Federal agora está no caso. Está preso, então, aí o chefe do Rony Lessa. Ele tem ligação com todas as milícias. O Ministério Público quer que ele faça uma delação, então é importante que ele continue preso. Ele continua cometendo os crimes, fica preso. Se ele fica preso por tempo suficiente, ele pode dizer quem são os comparsas dele. Porque tem uma coisa que o Ministério Público sabe, a Polícia Federal sabe, e quando eu te falar, você vai falar, nossa, Thiago, eu também sabia, porque isso é tão óbvio. Que é o seguinte, um chefe de crime organizado que tem, segundo a Polícia Federal, ele tem crime numa vasta área geográfica, ou seja, a área de atuação dele é muito grande, não é só uma cidade, um bairro, não. São muitas cidades, muitos bairros, de muitos locais. Esse cara dificilmente faz tudo sem ajuda de políticos. Dificilmente. Sem ajuda de alguém que está acima, pelo menos na hierarquia social, né? Pessoa normal, políticos com foro. Pois bem, então a polícia quer saber quem são, o Ministério Público quer saber quem são esses aí que estão contigo. Ele não vai falar porque ele tava bem de vida, tudo mais. Ok, agora ele sendo preso novamente, primeiro, a delegada que está presa, o delegado que está preso, eu falei aqui no vídeo passado, eles se estavam prestes a delatar, eu não sei se estavam ou não, eles já iam falar, pera aí um pouquinho, porque foi solto o chefe da quadrilha, já a gente é solto também, que a gente é peixe pequeno, a delegada tinha 1.800.000 na casa dela, peixe pequeno nessa quadrilha aí, pra você ver o tamanho da quadrilha, tá? Só que agora o chefe foi preso de novo, quer dizer, a chance desse pessoal aí ser solto é menor. Então, se eles tinham puxado o freio de mão assim na delação deles, agora eles já devem estar falando, opa, peraí, talvez a gente realmente tenha que delatar. Isso está causando pânico em muita gente em Brasília, principalmente gente que tem ligação com milícias. Aí eu te pergunto, quem você acha que tem ligação com milícias e que pode ter ligação com essa quadrilha criminosa, cujo um dos integrantes é o assassino da Marielle, vizinho de Jair Bolsonaro. Peço aí que você se inscreva no canal e na descrição eu deixo aí as minhas outras redes sociais. Também deixo o link do portal do José e do Clique Política. Falou!